Olá! Nesta aula falaremos de um assunto muito relevante e indispensável para quem precisa se comunicar, valendo-se do padrão culto da língua. Seja no momento da fala, seja no ato da escrita, sempre utilizamos a língua portuguesa. E como é extremamente importante compreender e ser compreendido, a partir de agora trataremos do assunto referente à concordância nominal. Concordância nominal diz respeito a concordar o nome, que na língua portuguesa são os substantivos, com as demais palavras variáveis que se referem a ele. No caso de uma frase qualquer, a concordância nominal funcionaria da seguinte forma: as palavras variáveis, às quais se referem ao substantivo, devem concordar com ele em gênero e número. Vamos explicar isso de uma maneira muito interessante, proposta por Mauro Ferreira em seu livro Aprender e Praticar Gramática. Ele faz uso da seguinte frase: pela nossa prática com o idioma, sabemos das necessidades de adequá-la ao padrão culto da língua. O candidatos corrupto teve pouca votos neste eleições municipal. Concordar o artigo o e o adjetivo corrupto ao substantivo candidatos, os candidatos corruptos. Ajustar o pronome poucas ao substantivo votos, poucos votos. Concordar o pronome e o adjetivo municipal ao substantivo eleições, nestas eleições municipais. Concordar o verbo teve com a palavra candidatos, que é o núcleo do sujeito. Candidatos tiveram. Como o exemplo dado anteriormente, percebemos que no momento da fala ou da escrita precisamos estar atentos com a concordância dos diversos elementos que compõem uma frase. Vocês observaram que as palavras que foram ajustadas são chamadas de palavras variáveis, ou seja, elas têm singular ou plural, número, e masculino e feminino, gênero. Com exceção dos verbos, quando concordamos adequadamente os diferentes elementos os quais se referem ao nome na frase, estamos realizando a concordância nominal. Para que possamos empregar a concordância nominal com precisão, é importante relembrarmos algumas questões relacionadas ao adjunto adnominal e predicativo. Calma, prometo que não vou confundi-los. Pelo contrário, a ideia é esclarecer, porque realizamos a concordância nominal tão automaticamente, em alguns casos, porque temos tantas dúvidas. Vamos iniciar nossa revisão pelos adjuntos adnominais. Primeiro, vamos entender a nomenclatura. Acompanhem. Adjunto adnominal. Ad mais junto, ad mais nominal. Junto, próximo ao nome. Observem que ambas as expressões são iniciadas pelo prefixo latino ad, que significa aproximação, ou seja, o termo adjunto adnominal significa concordar as palavras que estão próximas ao nome e que a ele se referem. Observem o exemplo. O aluno estudioso aceitou o nosso presente. O artigo o e o adjetivo estudioso referem-se ao sujeito aluno, ou seja, especifica o sentido desse nome. Muito bem, mas conforme falei anteriormente, temos que relembrar o adjunto e o predicativo. Em relação ao adjunto adnominal, vimos que ele serve para exprimir uma característica ou pode se referir a qualquer termo da oração. O predicativo também é usado para caracterizar, porém ele só pode caracterizar o sujeito ou o objeto. Calma, vamos entender. Adjuntos adnominais podem ser adjetivos e pronomes. Já o predicativo diz respeito somente a adjetivos, e esses devem estar relacionados ao nome, seja sujeito, seja objeto. O predicativo do sujeito relaciona-se ao sujeito por meio de um verbo de ligação, aqueles verbos que indicam estado, ser, estar, permanecer, continuar. Já o predicativo do objeto refere-se, neste caso, quando desdobramos a oração, acrescentando-lhe um verbo de ligação. Para elucidar, vamos a um exemplo que também retirei do livro de Mauro Ferreira, Aprender e Praticar Gramática. Vejam. Observem no exemplo A. Permaneciam calmos todos os participantes da reunião. Temos o verbo permanecer, indicando o estado dos participantes, ou seja, como falei anteriormente, se aparecer um verbo de ligação, mais sujeito, mais qualidade do sujeito, temos o predicativo do sujeito. Os termos destacados em azul são adjuntos adnominais,
pois referem-se ao sujeito, porém não são adjetivos. Agora no exemplo B. Os médicos consideraram inevitável a cirurgia. Vamos analisá-las. Os, adjunta de nominal. Médicos, sujeito. Consideraram, verbo transitivo direto. Inevitável, predicativo do objeto. Cirurgia, objeto direto. Desdobrando a oração, temos: os médicos consideraram a cirurgia como sendo inevitável. Observem que, ao desdobrarmos a oração, temos o verbo de ligação sendo. Perceberam por que precisamos retomar os dois conteúdos? Pois como estamos falando em concordância nominal, imediatamente precisamos saber a qual elemento, nome da frase, cada pronome e adjetivo se refere. Temos uma regra geral de concordância nominal, que é a seguinte: as palavras variáveis que se referem aos substantivos devem concordar com ele em gênero e número. Vamos aos exemplos? Todos os professores da instituição criticaram a atitude do secretário. Observem que no exemplo as palavras todos e o artigo os se referem ao substantivo professores e concordam com ele em gênero e número. Vamos ver mais alguns casos de concordância nominal em que o adjetivo refere-se a vários substantivos de gêneros diferentes. Podemos ter, então, quando o adjetivo estiver posposto aos substantivos de gêneros diferentes, isto é, após os substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou ficar no masculino plural. Vamos observar o exemplo. Visitaremos um lugarejo e uma cidade exótica ou exóticos. Caso invertamos os substantivos, ficará: visitaremos uma cidade e um lugarejo exótico ou exóticos. Viram? Na dúvida, é flexionar o adjetivo masculino plural. O próximo caso é quando o adjetivo é anteposto ao substantivo de gêneros diferentes, ou seja, vem antes do substantivo. Se for adjunta de nominal, pode concordar com o mais próximo. Se for predicativo do sujeito ou do objeto, pode concordar com o mais próximo ou ficar no plural. Viram por que tivemos que retomar esses conteúdos? Pois agora precisaremos saber diferenciar o adjunto de nominal do predicativo, para podermos realizar a concordância nominal adequada. Vamos aos próximos exemplos. Nos exemplos A e B. Na velha construção, ouviam-se estranhos ruídos e vozes. Na velha construção, ouviam-se estranhas vozes e ruídos. Observem que os substantivos vozes e ruídos são adjuntos adnominais do substantivo estranho, pois o verbo ouvir indica ação. Observem nos exemplos C e D que temos um verbo de ligação, ficavam, indicando o estado. Ou seja, quando temos um verbo de ligação, o adjetivo passa a ser predicativo. No caso dos exemplos C e D, o sujeito é composto: capela, pátio e praça. Porém, como o adjetivo os precede, temos dois casos possíveis de concordância: flexionar o adjetivo para o masculino plural ou concordar com o mais próximo, no caso, o substantivo capela. Observaram como as regras da língua portuguesa são preconceituosas? Pois, em caso de dúvida, devemos sempre optar pelo masculino. Só fique atento, pois em alguns casos esses adjetivos precisam ser flexionados, ou seja, colocá-los no plural. Agora vou apresentar a vocês outros casos de concordância. Com certeza, alguém já deve ter dúvidas em relação à utilização de algumas dessas expressões. Por exemplo, todos nós, ao enviarmos um e-mail solicitando algo a alguém, ao término de nosso texto devemos agradecer, certo? Mas qual é a forma correta de agradecer? Escrever obrigado ou obrigada? Ou ainda, precisamos enviar um documento e no momento de informar nosso receptor sobre o documento enviado, devemos colocar segue o documento em anexo ou anexos? Outros casos que ficamos em dúvida dizem respeito às expressões bastante ou bastantes, meio ou meia, proibido, proibida. Pois é, agora vamos rever alguns macetes que nos ajudam a não ficar na dúvida na hora de utilizá-las. Vamos iniciar com as expressões anexo, incluso e obrigado. Vejam os exemplos. Ele enviará anexos ao contrato os documentos.
Anexos concorda com documentos. As taxas inclusas nos impostos eram ilegais. Inclusas concorda com a palavra taxas. As provas irão em anexo. Muita atenção, pois a expressão em anexo é invariável. Muito obrigado. Foi assim que o aluno agradeceu a todos. A garota disse timidamente, obrigada. Depende de quem agradecer. Ou seja, no feminino, obrigada. No masculino, obrigado. Vimos que para empregar corretamente essas expressões, precisaremos de um pouco mais de atenção. Nos slides anteriores, disse que a expressão em anexo é invariável. Isso significa que quando determinadas expressões exercem a função do advérbio, ou seja, quando essa palavra se relacionar ao verbo para indicar determinada circunstância, ela não deverá ser flexionada. Já quando uma das expressões em estudo exercer papel de adjetivo, ou seja, qualificar o nome, essas devem concordar com o nome em número e gênero. Vamos ver como deve ser o emprego das expressões caro e barato. Lembrando, pessoal, que a maioria dos exemplos utilizados em nossas aulas são retirados do livro Aprender e Praticar Gramática de Mauro Ferreira. Os turistas pagam caro para se hospedar neste hotel. Caro funciona como advérbio, pois modifica o verbo. São muito caras as passagens aéreas para as cidades turísticas brasileiras. Elas só usam joias baratas, embora sejam ricas. As palavras caras e baratas funcionam como adjetivo, pois caracterizam os substantivos passagens e joias, respectivamente. Pessoal, estão conseguindo entender? O segredo é sabermos identificar a qual elemento da oração as expressões em estudo se referem. Agora vamos ver quando utilizar as palavras meio e meia. Esses casos também são simples, pois quando a palavra meio for utilizada como advérbio, é invariável. E quando for utilizada como numeral, deve concordar com a palavra a que se refere. Vocês devem estar pensando, lá vem ela de novo com essa história de advérbio. E agora ainda tem o numeral. Na hora da pressa, não conseguimos diferenciá-las. Pois bem, então vou passar um macete que vocês não esquecerão. No momento de empregá-las, vejam. Ao 12:30, as crianças já estão meio cansadas. Ao 12:30, os dois elementos funcionam como numeral. Então, meio, metade. Metade do dia, meio. Metade da hora, meia. Ou seja, em ambos os casos, as expressões funcionam como numeral. Já no final da frase, as crianças estão meio cansadas, vocês podem substituir a palavra meio pela expressão um pouco. As crianças estão um pouco cansadas. Neste caso, a palavra meio funciona como advérbio, pois fica invariável. Agora vamos aos últimos casos de concordância dessa nossa aula. Vamos verificar como empregar as expressões é bom, é proibido, é necessário. As regras são as seguintes: se o substantivo que faz parte dessas expressões está acompanhado de palavra determinante, artigo ou pronome, o adjetivo concorda com o substantivo. Vamos ao exemplo, que é mais fácil. É proibida a entrada de estranhos. Vejam que proibida está no feminino, pois temos ao lado o artigo determinante a. Para viver no Brasil, é necessária muita paciência. É necessária está no feminino, pois temos o pronome determinante muita. A laranja é boa para a saúde. Empregamos é boa, pois o artigo a é o elemento determinante. Nos casos analisados anteriormente, é comum encontrarmos por aí a expressão é proibida a entrada, mas cabe lembrar que também podemos utilizar a expressão é proibido. Neste caso, se o substantivo apresenta-se sem palavra determinante, o adjetivo fica invariável. Vamos conferir nos exemplos. É proibido entrada de estranhos. Para viver no Brasil, é necessário paciência. Laranja é bom para a saúde. Verifiquem que nos 3 exemplos, as palavras determinantes que tinham sido utilizadas anteriormente desapareceram. Por isso, as expressões permanecem no masculino.
Em relação aos conteúdos de concordância nominal, essas são algumas dicas. E vocês viram que no início de nossa conversa de hoje, eu me referi a esse conteúdo como algo extremamente importante para nos comunicarmos adequadamente, principalmente em nosso ambiente de trabalho, ao remetermos e-mails aos nossos pares. Espero ter contribuído para aprimorar seus conhecimentos em relação à utilização da língua portuguesa. Abraço e até a próxima!